bem-vindo ao canal do Remi Factos Podcast. Estou aqui pela primeira vez com o pastor da Igreja Bom Deus. Eu falo do pastor Jeremias Antônio e quero já apresentá-los para então, antes de entrar na nossa conversa, para vocês de ver quem que eu estou a falar com ele. Seja bem-vindo, pastor Jeremias Antônio, ao canal do Remi Factos Podcast. Obrigado, sim, pai. Como está a vida, pastor? A saúde vai bem para a graça do Senhor. Muito bom, muito bom. E meu pai, como está? Também estou bem, graças a Deus. Obrigado. Na verdade, não foi fácil encontrar o pastor e foi sempre chato a ligar para o pastor. Sim. Porque nós sabemos que o pai na fé, o nosso pastor Jeremias Antônio, tem matéria suficiente para poder então contribuir na sociedade. Obrigado. Pastor, Sim. na Igreja Bom Deus existem profetas, tanto vivos como mortos. Já existiu uma vez profeta ou existe atualmente profeta que representa a Igreja Bom Deus? Não tem profetas. Ok. Sim. Mas existe representante? Sim. Muito bom. Está aqui, qual é o representante da Igreja Bom Deus ainda vive? O representante legal da Igreja Bom Deus, pontual, tem lá atual, que é o apóstolo Simão Lutumba Daniel. Ok. Mas que o fundador, ele faleceu do ano 2022. Ok. Sim. O fundador da Igreja Bom Deus já é falecido em 2022. Sim. Ok. Sim. Mas todo aquele que substitui um representante deve caretar o mesmo nome do Simão Lutumba? Não, porque sim. Eles deixaram a herança para o outro irmão para conseguir dirigir o Evangelho. Muito bom. Sim. Mas quando pega a responsabilidade da igreja entregar ao irmão, esse irmão deve ser um irmão na fé ou não importa, é só ver na família quem pode ficar ali para então dar continuidade da missão do outro? Não, tem que ser um irmão da fé. Da fé. Que já está instruído na palavra. Muito bom. Para conseguir dirigir bem o Evangelho. Certo. Sim. Certo. Muito bom. E muitas das vezes, pastor, os membros da Igreja Bom Deus, quando fala com um dos líderes, tanto o pastor como outros líderes superiores, devem ajoelhar-se, não é? Sim. Por que acontece? Por que eles devem ajoelhar-se a um pastor? A um pastor? Sim. Tá bom. A Bíblia fala assim, que Deus, quando escolheu Moisés com Arão, mas Deus falou com Arão dizendo que o Moisés será como teu Deus e você será como um representante, mas o Moisés para ti será como teu Deus. Então, é aquela hora que os filhos de Deus dão oportunidade para os seus servos, porque eles, quando vêem um pastor, eles consideram como ele é o representante, ele que é o Deus, porque Deus, no momento, fala no meio de seus servos. Conforme Deus tinha falado essas palavras na carta de Êxodos, capítulo 4, no seu versículo 15 a 16. Então, se um dia vamos conseguir essas palavras, vão encontrar como Deus estava a falar com Arão, porque eles estavam a andar e o Moisés ele estava sempre a face de Deus, recebendo a palavra de Deus, para vir transmitir também aos outros. Então Deus veio falar com Arão. Arão, o Moisés será como o teu Deus, porque ele é representante. Então, onde que outros filhos de Deus, quando vem um pastor, um representante de uma da igreja, concentra como seu Deus. Muito bom. Sim. Então quer dizer que o pastor, além de representar um Deus, automaticamente os membros devem entender que o pastor também é um Deus. É isso? Porque Deus já tem dito essas palavras ao Abraão. O Arão, o irmão dele. Ok. O irmão do Moisés. Porque Deus, quando escolheu o Moisés, então também escolheu o seu irmão Arão para ir salvar os filhos de Israel lá no Egito. Então, meio quando eles estavam a dar os dois, então Deus vem falar com Arão, tu vais transmitir aquilo que Moisés vai te dizer ao povo, e o Moisés é que será como vosso Deus. Ok. Sim. Então vocês têm a mesma imitação de acordo no Antigo Testamento que Moisés fazia pela orientação de Deus, não é? Sim. Ok, muitíssimo bom.
Lá na Igreja Bom Deus também batizam, né? Sim, nós batizamos. Quem pode batizar? Ali, Qualquer um pode batizar um membro, qualquer pega outro, ele mete na água ou Não, na banheira? Como é não. que é? Como é que funciona? ali batizamos com autorização. Um servo de Deus que pode batizar. Mas a autorização vem de quem? Do servo de Deus, do pastor. O pastor orienta? Orienta, sim, aquele que está a pregar o evangelho, ele tem que dar autoridade agora para batizar Para batizar os outros. os outros. Qual é a fórmula? Quando a Igreja Bom Deus recebe membro, por exemplo, no primeiro domingo, eu Remi vou lá Sim, sim. e eu gostei da mensagem. Sim, sim. Qual é a forma que eu Remi deve ser batizado? Ou seja, devo levar alguns dias ali dentro da igreja ou no mesmo dia basta dizer, pastor, eu quero ser batizado hoje e me batizam? Como é que funciona? Pronto. Conforme está escrito na carta de São João, Marcos, capítulo 16, no versículo 15 a 16, Jesus deu a oportunidade aos seus discípulos. Eles deu a missão, dizendo, ide por todo o mundo, preguem o meu evangelho a toda a criatura. A quem quer crer e se for batizado, ele será salvo. Então, quem não querer, será condenado. Então, o evangelho, assim conforme o irmão Remi, se chegar na nossa igreja, primeira coisa, primeiro, vamos receber o irmão. Vamos receber o irmão, depois no fim vamos sentar com o irmão e ouvir se o irmão no mesmo dia vai querer receber Jesus Cristo como teu Salvador. Então, porque Jesus disse que querer em meu nome seja batizado e para ser salvo. Então, se crer em nome de Jesus, seja batizado para ser salvo. Porque as Escrituras, seja na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 35 a 36, ouvimos que Eunuco, ele estava caminhando com a sua viagem. Ele estava lendo as Escrituras, mas não estava entendendo o que ele estava lendo. Mas o Espírito do Senhor veio entrar no Filipe. Ele foi ter com Eunuco. Ele lhe anunciou o Evangelho. Quando acreditou Jesus, ouvimos que no meu caminhado que eles estavam a andar, o homem que acreditou Jesus, ele disse, Filipe, o que vai me impedir para não ser batizado? Eu acreditei. Agora, qual é o impedimento que não ser mais batizado? O Filipe disse, é lícito, se tu crê. Ele disse que eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador. Ambos, ali ouvimos que as Escrituras nos confirmam que ali mesmo pararam a viagem, desceram no carro e foram batizar. E ele foi batizado. Então é por isso que todo homem que vai crer no Evangelho, mesmo ele aceitou Jesus para ser salvo. Muito bom. Sim, sim. E, pastor, existem ainda algumas denominações em que antes de um membro ser batizado, deve passar num estudo bíblico, Sim, sim. que dizem que deve ser instruído. Como é que o pastor encara esse tipo de situações e algumas denominações? Pronto. Nesse contexto, vamos dizer que Jesus dizia aos seus discípulos, ele, quando lhes instruiu a palavra de Deus, ele dizia naqueles discípulos, permaneçam nas minhas palavras. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, e conhecerão a verdade. E essa verdade é que irá vos libertar. Então o homem, quando ele é batizado, agora vamos lhe esclarecer como ele pode permanecer na palavra de Deus. Agora a partir daqui, o irmão já recebeu a salvação, agora permaneça na palavra. Agora anda com a doutrina de Deus. Se tu vai permanecer, terás a vida inteira. Se abandonar a palavra de Deus, daquilo que está a ser destruído para amanhã te dar a vida eterna, então perderá o reino de Deus. Ok. Sim, sim. Então, o certo é primeiro batizem Sim. o membro, Sim, sim. depois instrui o membro. Sim. Não primeiro instrui, depois batiza. É o Sim. errado, né? Sim. Ok. Muito bom, percebi. E qual é a forma de batismo que a Igreja Bom Deus oferece aos seus fiéis? É na banheira, no rio, no mar? Como é que é? Como é que funciona, pastor? Nós batizamos no rio. Ok. Sim, sim. Mas para aquelas pessoas do tipo que vivem nas cidades grandes onde não há rio, como é que eles batizam? Dali, na igreja estão a fazer tanque de batismo. Sim, sim. Ok. Quer dizer que... Sim, pode falar. Está à Sim. vontade, pastor. Pode falar. Estão a fazer tanque de batismo. Então vão meter água. Então quem quer, então vão naquela
tem que ser batizado. Sim, sim. Ok. A Igreja Bom Deus faz milagre e profetiza também? Não, nós não profetizamos. Mas fazem milagres? Sim, pela fé. Pela fé. Sim, sim. Ok. Porque a Bíblia diz que quem crer será salvo e será curado. Porque na carta de Marcos, capítulo 16, no versículo 17 a 18, Jesus diz: esses sinais, aqueles que crerem em mim, esses sinais vos seguirá. Em meu nome expulsará os demônios, falará as novas línguas e porá as mãos sobre os enfermos e curará. Muito bom. Então, só isto. Só isto. Pelo aquele que vai crer em Jesus Cristo, pela fé, aquele sinal que Jesus dizia que esses meus sinais vos seguirá, então aquela pessoa, aquele sinal vai te seguir. Obrigado, pastor. Sim, sim. E me faça só entender, uma coisa é igreja prometer milagres e outra coisa é milagre acontecer pela fé. O que o pastor quer dizer com isso? Vocês não fazem promessa de milagre, mas milagre pode acontecer de acordo com a fé de cada um, não é? Sim, sim. Ah, muito bom, gostei. Porque há igrejas que prometem milagres. O pastor sabe disso. Sim, sim. Que não, coisa que não podia acontecer, porque milagre vem de surpresa, ninguém sabe, não é? Sim. Mas ainda há igrejas que fazem propagandas para prometer milagre, profecia, cura. Eu acho que vocês não prometem cura ou prometem cura na igreja, não. Você está doente, vem, vamos te curar. Isso na igreja Bom Deus também funciona? Nós só falamos quem está doente, segura onde está a sentir os dores. Ok. Mas pela tua fé, e nós também vamos pedir a Deus. E quando vai ser curado, vem agradecer a Deus. Então o pastor só vai orar. Isto aonde? Dentro da igreja ou nas Dentro da casas? igreja. Quando alguém está doente naquele domingo, se a cabeça, segura na cabeça. Sim, sim. Na medida que o pastor está orando, Sim, a dor de cabeça passa na hora Sim, ou... passa. Na hora? Na hora. Ok. Sim. Então, o paracetamol vai ter que desaparecer, porque assim que o pastor me disse, todos os domingos, quando tem dor de cabeça, estou lá, dor de barriga, estou lá. Ok. Pela fé. É pela fé. É pela fé. Sim. Sim. Na Igreja Bom Deus também, um pobre pode se tornar rico. Ou seja, alguém que se sente mal, acha que ele sofre bastante, deixa ainda cair no pastor Jeremias Antônio para ver se me dá ajuda, me dá uma ajuda, porque ele é pastor da Igreja Bom Deus. E ele, domingo, vai lá Sim, sim. para se tornar rico. Isso é possível? Pobre se tornar rico? Não. Pronto. Nós não temos aquela promessa de dizer que se você é pobre, vem, vamos te dar isto. O pobre também não vamos prometer, porque só nós, cada qual, conforme que ele vai se converter, ele vai saber qual é a sua convertência e qual é a fé, qual é a sua preocupação ele tem diante de Deus. Então, se Deus, ele pedir a Deus, como Deus é poderoso, um dia pode lhe abençoar. Mas não para dizer que venha que vou te dar isto. Tem que ser a próprio Deus. Ok. Sim, sim. Percebi. Então vocês não prometem ninguém que, venham, com as vossas pobrezas aqui serão ricos. Não acontece. Muito bom. Eu prometi ao pastor Jeremias Antônio que o nosso vídeo não podia demorar e chegamos no fim. Antes de nós darmos palavras de considerações, Sim, sim. queremos pedir que você que nos assiste agora, deixa nos comentários se você quer ver mais o pastor aqui no nosso programa, deixa algumas perguntas, ele está preparado para responder qualquer tipo de pergunta relacionada à Igreja Bom Deus, não é, pastor? Sim, sim. Ok. Pastor, eu prometi mesmo que não podíamos demorar, né? Tá bom. Eu estou com o pastor, não dá para mentir. Sim, sim. Não, pastor, domingo me chama para justificar. Mas antes de fechar nosso programa, Sim, sim. pastor Jeremias, quais são as tuas palavras de considerações, talvez algo que eu não perguntei, que tu queria aproveitar por intermédio das nossas câmeras para então se pronunciar, né? Aquilo Sim, que você quer falar aqui no programa. Estás à vontade. Tá, pronto. Também não tenho muitas palavras. Eu só recomendo a todos que estão nos acompanhar Ok. pela nossa conversa, pela palavra de Deus. Certo. Todos vamos se converter a Deus. Ok. Cremos em Jesus para amanhã termos a vida eterna. Muito bom. Porque sem Jesus, a minha pessoa não tem a vida eterna. Tem a vida inteira. Porque Deus já nos enviou o seu Filho unigênito, a dizendo quem querer nele e será salvo. Muito bom. Então a salvação é esta, que o Pai tem essa iniciativa, porque esse evangelho não está se falar a nós os dois, ou nós que estamos aqui. Está espalhada. Todos. Assim, nesse momento, muitos já estão nos assistir agora Sim, sim. mesmo. Então estão nos a ouvir o que estamos Certo. falando. Então eles também para converter, sendo não converteram, que venham na convertência para amanhã terem uma vida eterna. Porque o homem sem Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras, que aquela pessoa é condenado. Condenado. É condenado. Então se hoje
que o Pai tenha essa iniciativa para nós falarmos público, para todos ouvir, significa que queremos que a salvação para chegar Chega até lá, né? a Aos todos. confins da terra, conforme a Bíblia diz. Vocês leem muito a Bíblia, pastor? Sim. Então, para cada qual saber, não, eu acompanhei aquela conversa assim. Então, se eu converter, amanhã terá a vida interna. Ok. Então, se eles vão ter uma recomendações que podem nos recomendar, papai irá nos atualizar, viemos a responder. Vamos atualizar, pastor. Pastor, tipo, na igreja Bom Deus, tem também aqueles que aparecem, que não tem mulher, vão procurar. Ou seja, já estamos no fim, mas não podia deixar essa pergunta de lado. Sim. Aqueles que não têm mulheres, por exemplo, homens que não têm mulheres, vão lá para aproveitar como se fosse um espaço para então encontrar a esposa da sua vida, ou então a esposa encontrar o seu noivo que vai lhe servir como marido para toda a vida. Isso acontece na igreja Bom Deus? Pessoas vão lá com essa intenção? Pronto. Eu não posso afirmar que esse veio dessa forma, porque a pessoa pode ir com aquele coração, você converter por um motivo de estudos, mas o pastor nos faz saber que o irmão converteu, às vezes veio para procurar mulher, ou essa irmã converteu através para procurar o homem, mas só o pastor vai concentrar a convertência daquele cristão. Okay. Então, se ele acompanhou, daquilo um dia vai se manifestar. Tá certo. Não, eu converti, eu queria assim, mas primeiro já se converteu. Já se converteu, ok. Pastor Jeremias Antônio é um pastor municipal ou pastor local? Eu sou pastor municipal. Sim. Os dias de adoração, quais são os dias que tinham tido culto na Igreja Bom Deus? Nós temos culto assim, segunda, às 14h30, e temos culto das quarta-feira, também à mesma hora, e temos o dia da sexta-feira, e domingo. E terça-feira, que é o culto das mães. Quase todos os dias tem sempre culto, né? Não tem como mentir, porque não fui lá, a igreja encontrei fechada, não existe isso. Sim. Ok. Sim, só se escapar é mesmo terça-feira, porque as mães cultuam de manhã. E quinta-feira que nunca não se faz culto. Não se faz culto. A igreja aí já mantém as portas fechadas. Sim. E o pastor tem segurança? Que tipo, quando estás na tua casa, na igreja, algumas seguranças? Não. Para te proteger, não, né? Não. Ok, muito bom. Então, esta foi novamente a conversa com o pastor, conforme eu permiti. E quero já te pedir que, por favor, se inscreva no canal para que nosso canal cresça e para também que tragamos outras entidades, outras pessoas com muita relevância, como o nosso pastor Jeremias Antônio. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para então não perder nenhum vídeo do canal. Desejamos que fiquem com Deus.